Fala pessoal, Aline Costa aqui mais uma vez com vocês e hoje trazendo mais um conceito primordial da análise técnica, o conceito de tendências. Mas o que é a tendência? A tendência é exatamente a direção pela qual o mercado vai se deslocar. E existem três tipos de tendência: a tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência lateral. Para entender melhor como identificar cada uma delas, vamos para a tela. Que a gente já vai identificar aqui no gráfico é a tendência de alta, tá? Tô no TradingView, aquela ferramenta, o site que eu apresentei para vocês lá na aula de suporte e resistências. Você pode abrir e tô aqui no gráfico do Bitcoin, gráfico diário, ou seja, cada candle desse vai representar a variação de um dia. Começando pela tendência de alta, como é que eu identifico ela? A tendência de alta é formada por topos e fundos ascendentes, ou seja, o topo e o fundo mais recente sempre vai ter um preço maior do que o topo e o fundo formado anteriormente. Como você pode ver aqui, a gente tem um gráfico do Bitcoin e a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar os fundos. Então aqui eu tenho um fundo, eu tenho outro fundo aqui, lembrando que esse fundo é exatamente as mínimas que o preço atingiu, que o ativo atingiu nesse determinado preço. E se eu unir exatamente esses fundos, eu vou ter uma linha. E essa linha a gente chama ela de LTA, ou seja, linha de tendência de alta. E aqui eu vou ter exatamente a formação de uma tendência de alta. Eu posso ver que o ativo ele tocou várias vezes nessa linha de forma ascendente, ou seja, eu tenho fundos ascendentes, sempre maiores que o outro, e também tenho os topos aqui ascendentes, ou seja, os topos sempre estão superiores. E é exatamente isso que caracteriza uma tendência de alta. Além da tendência de alta, também tem uma tendência de baixa, que é exatamente quando existem fundos e topos descendentes. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar os topos no gráfico. Então aqui eu identifico o primeiro topo, tenho um segundo topo, tenho um terceiro topo aqui. Exatamente a união desses topos vai me dar uma LTB, que é o que a gente chama de linha de tendência de baixa. Ou seja, nessa região aqui o preço está caindo, ele está em uma tendência de baixa. Então aqui eu tenho, em um mesmo gráfico, uma tendência de alta e após o rompimento, ou seja, após essa linha de tendência de alta, essa LTA, ela ser rompida, a gente tem o que a gente chama de reversão de tendência, ou seja, a tendência mudou. E quando ela muda, ela vai mudar ou para uma tendência lateral ou para uma tendência de baixa. Nesse caso aqui no gráfico diário do Bitcoin fica bem claro que os topos começaram a ficar descendentes, então a gente tem uma tendência de baixa. O terceiro tipo de tendência que a gente tem é exatamente a tendência lateral. Nessa tendência a gente tem os fundos igualados na mesma região de preço e os topos também na mesma região de preço. Então, a gente vai traçar exatamente um suporte e uma resistência, que foi o que vocês aprenderam lá naquela primeira aula. Então, como é que eu faço aqui? Aqui eu tenho vários fundos na mesma região de preço e eu também tenho vários topos na mesma região de preço. E a junção desse suporte com essa resistência dá exatamente a tendência lateral. Então, aqui a gente vê que o ativo literalmente andou de lado até romper e gerar uma nova tendência. E o que é que eu posso ter aqui nesse gráfico? Eu posso ter uma tendência dentro de outra tendência. Como vocês viram aqui no gráfico diário, a gente tem uma LTB, uma linha de tendência de alta, que é num gráfico maior, ou seja, a gente tem mais confiabilidade nesse gráfico, mas quando a gente reduz um pouco o tempo gráfico, fui aqui para o gráfico de H4, ou seja, o gráfico de 4 horas, eu tenho outra tendência dentro já de uma tendência mais macro. Então, eu consigo ter uma LTB, uma linha de tendência de baixa, mas dentro dessa mesma LTB, dentro dessa mesma tendência, eu tenho uma tendência mais micro, que é onde eu posso operar gráficos menores e fazer operações mais rápidas. E como é que a gente pode operar nessa tendência? Como é que eu posso usar esses artifícios, essas ferramentas, essas tendências para lucrar? Que isso é o mais importante. Então, o mais comum que a gente tem é usar os rompimentos, ou seja, como eu tracei aqui junto com vocês, a gente tem aqui uma LTA e teve o primeiro toque, teve o segundo toque, teve o terceiro toque. Após o terceiro toque, houve o rompimento. Então, se houve o rompimento de uma LTA,
a gente tem aí a possibilidade de estar entrando vendido, ou seja, houve uma reversão de tendência e aí a gente pode já cogitar que vai haver uma queda e a gente pode entrar vendido. Se o gráfico ele entra numa lateralização, ou seja, ele entra numa tendência de lado, então a gente pode estar fazendo o que a gente chama de ping-pong, ou seja, compra no suporte e vende na resistência, ou simplesmente espera o rompimento acontecer, como foi aqui no caso do Bitcoin. Houve toda essa parte de lateralização, diminui o tempo gráfico para vocês verem bem essa lateralização, houve toda essa lateralização do ativo e quem queria uma segurança maior para não estar comprando no suporte e vendendo na resistência, espera o rompimento e aí a gente sabe, se romper para baixo a gente entra vendido, se romper para cima a gente entra comprado. Da mesma forma funciona com a LTB. Se existe uma LTB, então nós estamos em uma tendência de baixa. Então qual é o mais seguro? Se você não está confortável para operar dentro da LTB, você pode esperar o rompimento. Que foi o que aconteceu aqui no gráfico do Bitcoin. A gente tinha essa LTB, ou seja, a gente estava numa tendência de baixa, houve o rompimento e a partir daí a gente tem a possibilidade de uma reversão de tendência. Então a gente consegue já entrar comprado, projetando os nossos alvos. Para ficar mais fácil e mais claro ainda para vocês, vou estar analisando outro ativo. Na aula de suporte e resistência eu analisei a ADA, então eu vou novamente analisar ela aqui com vocês. A gente digita ADA USDT e eu vou começar pelo gráfico diário. Para quem já assistiu a aula de suporte e resistência, esse suporte foi exatamente o suporte que eu tracei lá naquela primeira aula. E aqui a gente vai procurar traçar um LTA, um LTB, tentar entender qual é a tendência aqui do ativo. E olha só, aqui eu tenho a formação de diversos fundos, teve esse aqui, teve todos esses fundos aqui, que inclusive já formam uma LTA, teve esses fundos aqui que já foram traçados nesse suporte, e quando a gente junta esses fundos, a gente conecta eles, a gente vai ter exatamente a formação de uma LTA. Vê como a LTA ela vai se encaixar bem nesses fundos, e os fundos eles vão bater exatamente nessa região até que haja um rompimento, e aí sim, uma possível reversão. Outra linha que a gente consegue identificar aqui é exatamente essa LTB, quando a gente une esses topos aqui. Então a gente sabe que aqui na ADA tem uma LTB em que a gente só vai realmente considerar uma reversão quando houver esse rompimento. E isso aqui você consegue fazer em qualquer tempo gráfico, tá? Lembrando, quanto maior o tempo gráfico, mais confiável, porém mais demorada é a operação. Se você quer fazer um scalper, a gente vem aqui para o M15 e vai fazer esse mesmo traçado, só que em um gráfico menor. Então, por exemplo, aqui de cara, somente mudando, eu já consigo ver que existe uma LTB quando eu unir esses topos aqui. Então, unir esses topos aqui, sei que já existe uma LTB. Se houver um rompimento no micro, pode haver uma reversão de tendência do micro. Então, eu tenho que estar atenta que vai ser uma operação mais rápida de um alvo mais curto. Tem como traçar outras LTBs ou LTAs aqui? Com certeza. Então, a gente vem aqui, se a gente unir todos esses fundos aqui, a gente vai ver que a gente tem mais uma LTA. E olha só como essa LTA ela é clara, uma LTA de M15. Quando houve o rompimento, a gente tem aí a possibilidade de estar entrando vendido. E é exatamente assim que funcionam as tendências. Então, a gente tem principalmente a LTA, que é uma linha de tendência de alta, a LTB, que é uma linha de tendência de baixa, e a gente utiliza de suportes e resistências para traçar a tendência lateral. E essa foi a nossa segunda aula sobre análise técnica. Lembrando para você que tudo precisa de tempo de tela, então não perde tempo, pega o seu gráfico e vai traçar para aprender ainda mais. Também não esquece de se inscrever nas nossas demais plataformas, Instagram, Twitter e a nossa comunidade lá no Telegram. Todos os links estão aqui na descrição. Até a próxima!